vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje, mais um dia, uma palavra de Deus dentro do canal Palavra de Vida. A palavra de vida é muito importante porque tem alcançado muitas pessoas, muitas famílias. Talvez chegue no momento triste, no momento alegre, mas o importante é que a palavra de Deus chegue na hora certa. Hoje nós vamos estar com um tema bastante interessante, o tema sobreviver. Nós vamos ler uma história de um homem que passou por muitos momentos difíceis, complicados, mas sobreviveu por causa da palavra. Abra a tua Bíblia aí no livro de Filemão, capítulo 1, verso 10, a qual diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Hoje nós vamos falar sobre Onésimo. Você sabe quem foi Onésimo? A vida de Onésimo foi muito monótona. O livro de Filemão é muito pequeno, mas retrata exatamente sobre a história desse homem. Filemão era o chefe, ou seja, Filemão era o dono. Onésimo era o escravo que pertencia a Filemão. E aqui nesse livro nós vamos ver o diálogo entre Paulo e Filemão, que fala sobre a trajetória de Onésimo. Onésimo vivia na fazenda de Filemão. Creio eu, a Bíblia não relata, mas nós vamos conjecturar que Onésimo vivia uma vida talvez monótona. Onésimo tinha muita curiosidade de como era uma cidade grande. Onésimo tinha curiosidade de como era a vida além da cerca da fazenda. E Onésimo começa a estudar um plano para fugir. Não era porque a casa de Filemão era ruim, não. Filemão cuidava muito bem dos seus escravos. Era porque ele gerou uma curiosidade de saber como era aquilo que ele imaginava. E Onésimo decide juntar tudo e fugir. Mas você sabe, como eu sei, que a vida de um escravo fujão não era a das mais simples. Primeiro, ninguém daria guarida a um escravo fujão. Segundo, ele teria dificuldades para sobreviver. Terceiro, ele poderia ser capturado e ser trago à fazenda do seu senhor e ser até condenado à morte. Onésimo sabia de todos esses perigos, mas mesmo assim decide fugir. E ele consegue juntar tudo que tem e foge. E ao longo do tempo descobriram a falta dele e começaram a procurar por ele, mas ele já estava bastante longe. E aqui diz, conjecturando, Onésimo chega àquela grande cidade, creio eu que poderia ser Roma ou uma outra cidade. Mas Onésimo é capturado e jogado na prisão. Mas quando Onésimo chega na prisão, ele tem uma grande surpresa. Quem está naquela prisão? Também ali Paulo, ali jogado na prisão injustamente. Mas Paulo sabia que todo lugar que ele chegava para libertar vidas. E Onésimo começa a escutar Paulo discursar naquele lugar sobre Jesus. Onésimo começa a prestar atenção. E se nós fôssemos trazer para o nosso dia de hoje, eu acreditaria que Paulo talvez deveria até cantar, né? Se fosse o dia de hoje, Paulo até cantava aquele hino: se eu amo a mensagem da cruz, até por uma coroa trocar. E aquelas mensagens de Paulo foi entrando na vida de Onésimo. E Paulo começou a perceber o seu interesse pela palavra. E Paulo descobre que aquele homem não é daquele lugar ali. E Paulo começa a conversar com ele. E ele começa a se abrir.
E Onésimo se arrepende, entrega sua vida a Jesus e decide voltar. Mas Paulo conhecia Filemão, o seu senhor. E Paulo decide, antes de Onésimo voltar, escrever uma carta do seu próprio punho, dizendo: ó, Filemão, recebe Onésimo aí na tua casa, não como escravo mais, mas como um irmão em Cristo. O apóstolo é tão outras, mas Paulo se coloca no lugar daquele homem que estava arrependido. Paulo sabia como era dificultoso a volta dele naquele lugar. Ele precisaria de algum argumento, talvez nem para ser punido, mas para escapar-se da morte. O apóstolo Paulo decide escrever para Paulo, sabendo o tanto carinho que Filemão tinha pela pessoa dele, tanto respeito que Filemão tinha por Paulo. Paulo agora escreve esta carta, dizendo assim no versículo 16: não já como servo, antes mais do que servo, mas como irmão amado em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo a Filemão: Filemão, Onésimo vai chegar aí, não para entrar pelas portas do fundo a qual ele saiu, mas ele vai chegar aí pela porta da frente. Onésimo não é mais o mesmo, deixou de ser um escravo fujão agora para ser uma pessoa livre, liberta das suas próprias convicções errôneas. Eu não sei qual é, talvez, as suas atitudes, como estão sendo as suas atitudes, mas saiba que as atitudes, sem ser pautadas dentro da palavra, dentro da Bíblia, ela leva o homem a muitas consequências, inclusive a morte. Tanto é que a Bíblia coloca que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Aquele homem foi jogado na prisão e talvez ia ser devolvido para o seu senhor castigar ou até mesmo tirar sua própria vida. Mas naquela prisão, Onésimo encontrou Jesus. Ele saiu sem destino, mas encontrou a salvação. Saiba que Jesus tem um plano na tua vida, meu irmão, minha irmã. Nem tudo está acabado. Onésimo pôde dizer ao voltar à casa de Filemão: eu sobrevivi. Não porque sou melhor nem merecedor, eu sobrevivi porque Cristo entrou na minha vida. Então saiba, são poucas pessoas que vai falar: olha, eu assino embaixo a recuperação deste homem. Olha, eu assino embaixo, eu dou minha cara a tapa por esta pessoa. Olha, essa pessoa, Cristo mudou realmente na minha vida. Então saiba, são poucas pessoas que vai falar: olha, eu assino embaixo a recuperação deste homem. Olha, eu assino embaixo, eu dou minha cara a tapa por esta pessoa. Olha, essa pessoa, Cristo mudou realmente. Poucas pessoas dão as mãos para levantar. Hoje Cristo está trazendo para você esse canal Palavra de Vida, para você se levantar da situação que você se encontra, porque tem solução. A vida não acabou. Você pode contar o testemunho que você sobreviveu a essa situação. Então Onésimo, quando volta de cabeça erguida. Quando ele entrega a carta na mão de Filemão, ele tinha certeza que, olha, eu saí daqui escravo, te peço perdão pelas minhas atitudes, pelo meu gesto, mas eu agora nova criatura sou, porque Cristo me libertou através do poder da palavra, através da palavra usada pelo canal dele chamado Paulo. E hoje a Palavra de Vida é um canal que Deus está usando para falar com você, meu irmão. Eu não sei se você está nas drogas, na prostituição.
Eu não sei qual caminho você se enveredou, mas eu tenho certeza que Jesus pode te libertar dessa situação. Você pode sobreviver, mas sem Jesus não dá. Então hoje o canal Palavra de Vida está te apresentando. Você pode até ser escravo do pecado até hoje, mas Jesus te tira dessa escravidão. Siga o exemplo de Onésimo. Volte, peça perdão e entre novamente para casa. Volte, ainda há tempo. Ainda antes que a tormenta soe, há tempo. Jesus tem um lugar preparado para você. Volte. E Ele te receberá de braços abertos. Sabe qual foi a resposta de Filemão para Onésimo? Ele sendo o seu senhor, ele o abraçou e disse: Onésimo, esta casa não é só minha, esta casa é nossa. E ainda que pareça que é o fim, ainda que a sentença seja a morte, mas você pode falar: eu sobrevivi em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e sempre faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele a todos os dias. E que o Senhor abençoe a tua família, a tua casa, toda a sua vida em nome de Jesus. E fique com um abraço desse canal, que você possa compartilhar, que você possa deixar o seu like, seu comentário, para que esse canal chegue em muitas outras pessoas. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.